Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos hoje vão esgotar um pouquinho da minha face, que a gente ainda vai continuar aqui na frente. Então, glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Amém? Irmãos, espero que todos possam estar bem, que você possa ter tido um dia que de alguma forma, eu tenho certeza, você foi sustentado pelo Senhor, você foi amparado pelo Senhor, e mais uma noite, o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Uma presença de pessoas e irmãos especiais, a qual muito tempo não pôde estar conosco, como o Alexandre. Glória a Deus, meu irmão, por você estar aqui, por cada um, a todos que estão nos visitando, todos que estão aqui conosco. Glórias a Deus por isso. Amém? Nós vamos ter um momento especial para a igreja, mais para o final do culto. E a gente queria compartilhar, queria não, né? Nós vamos compartilhar em nome de Jesus um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso de número 27. Nós vamos ler um versículo e depois eu te peço que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos falar um pouquinho sobre esse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 27, em nome de Jesus. Estamos entrando aí no segundo semestre de 2024. Amanhã, dia 1º de julho. Não é isso? Em breve, o Noah vai estar com a gente aí também. E a cara de ânimo da irmã Kelly é uma maravilha. Uhul! Vamos orar por esse parto, irmãos, para que Deus, desde já, abençoe e que corra tudo bem. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Vou ler novamente. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Quantos se consideram membro desse corpo? Glória a Deus por isso. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te glorificamos pela afirmação da tua igreja. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que quando, ó Deus, nesse tempo, nesse momento, quando estamos diante da tua palavra, coisas maravilhosas podem acontecer. Milagres, Senhor, prodígios e maravilhas, Senhor, podem acontecer quando estamos diante da tua palavra, diante da tua presença e unidos, Senhor, no mesmo propósito de te adorar e de cultuar. A tua palavra nos mostra isso. Lá em Atos 2, quando o povo estava reunido com o propósito de adoração, o Senhor fez algo maravilhoso naquele tempo. E humildemente, Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, limitações, Senhor, e às vezes até a nossa falta de fé, nós te pedimos, Senhor, faz algo maravilhoso hoje. Restaura, Senhor, vidas, Senhor, quebra muros, grilhões nessa noite, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele tem algo muito interessante, e eu sei que de alguma forma, ou em algum momento, né, da sua caminhada com Cristo, você já deve ter se deparado com essa afirmação. E é interessante que Paulo faz realmente essa afirmação
para uma igreja, e uma igreja que tinha lá os seus problemas e as suas deficiências. Irmãos, sem dúvida nenhuma, a igreja de Corinto, ou a igreja em Corinto, era uma igreja que ela apresentava alguns problemas, e a palavra de Deus não esconde os problemas que essa igreja enfrentava. Amém? Pelo menos nós poderíamos enumerar 3 problemas que essa igreja atravessava. Quando nós, por exemplo, na ceia, semana que vem, já é 1º domingo de julho, nós estaremos aí juntos compartilhando dessa mesa. Quando nós geralmente usamos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala exatamente da ceia com o propósito de quê? Trazer à memória da igreja de Corinto o quanto eles estavam desunidos e o quanto era importante eles estarem unidos em um propósito específico de adoração a Deus. Então, irmãos, um dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava era a desunião. Um outro problema que a igreja de Corinto enfrentava era uma dificuldade com falso ensino. Paulo sempre advertia a igreja de Corinto nesse aspecto. Em terceiro lugar, a igreja de Corinto, a palavra de Deus também não omite, ela tinha muitos problemas alguns problemas, muitos não, mas algumas dificuldades com imoralidade sexual. Então nós encontramos pelo menos esses 3 problemas aí na igreja de Corinto. E louvado seja Deus porque Ele não omitiu em nada essas dificuldades de Corinto. E aí, quando voltamos ao texto que nós lemos, e como nós pedimos, se você puder deixar aí sua Bíblia aberta, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. E refletimos sobre o texto que nós lemos, que fala exatamente de um corpo e fala de membros. Irmãos, e esse texto, eu acho ele fantástico. Fantástico porque nos remete não a algo individual. Ele nos remete a um aspecto individual e ele nos remete a um aspecto coletivo. Amém? Ou seja, todos nós pertencemos a algo, mas todos nós temos a nossa individualidade. Amém? E isso é muito importante. E a gente vê esse princípio de Deus desde a criação. Amém? Nós encontramos esse princípio de Deus desde a criação. Disse Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então ele deu ao homem a mulher. Na criação de todas as coisas, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o verbo aplicado nessa frase, ele está no plural, façamos. Isso indica que a Trindade ali estava presente na criação. Então, irmãos, nós sabemos do valor da individualidade de cada um. Mas nós sabemos também que no reino de Deus, Deus atua de forma coletiva, ou seja, de forma compartilhada. Amém? E esse texto nos revela isso. Esse texto, ele nos mostra exatamente isso. Porque cada membro de um corpo tem a sua peculiaridade. Cada membro do corpo tem a sua funcionalidade. Cada membro do corpo tem a sua importância. Cada membro do corpo tem o seu aspecto, a sua aparência. Cada membro do corpo é exatamente direcionado para algo. Cada membro do corpo faz algo específico e algo muito bem feito. E é interessante, porque nenhum membro do corpo, por mais importante que seja, ele não sustenta o corpo sozinho. Vocês já repararam isso? Nenhum membro do corpo, por mais importante que ele seja, ele sustenta o corpo sozinho. Se o coração continuar batendo, mas o cérebro parar, se o cérebro continua, se o coração para, mas não tem como.
Amém? Então, nenhum membro sozinho mantém o corpo de pé. Por mais que ele se esforce, irmãos, por mais que ele tente, por mais que ele busque todas as forças e meios possíveis, guarde isso no teu coração. O membro sozinho, ele não vai sustentar o corpo. E da mesma forma, irmãos, por mais que a gente ache sem sentido um membro do corpo, ou que ele não tenha muita funcionalidade, ou que ele não tenha muita importância, aquele membro sozinho, ele também tem o seu valor. O nosso dedinho, por menor que ele esteja, ou por menor que ele seja, amém? Por menor que seja a unhazinha que está lá, tem a sua função, amém? Tem a sua missão, tem o seu propósito, tem algo ali, não é à toa. O pelinho que está aqui no nosso olho, o cíliozinho, tal, ele tem a sua função. O pelozinho que está dentro do nosso nariz, ele tem a sua função. Então, assim, é algo maravilhoso. Porque realmente, irmãos, não é questão de aparência ou tamanho, e nem funcionalidade. O importante é que cada um tem a sua importância e que o corpo não fica de pé sozinho. Em Provérbios nós encontramos um texto que diz que um cordão de 3 dobras, ele é mais forte. Ele é mais difícil de ser rompido, quebrado. E por isso, irmãos, a importância do que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos têm pregado que a igreja é uma instituição na terra somente. E muitos de nós, às vezes, quando olhamos para a igreja do Senhor, a primeira imagem que vem é exatamente a igreja como instituição, a igreja como organização. O que é a igreja como instituição? A igreja como instituição, meus irmãos, é esse prédio, é o CNPJ que está ali atrás, amém? É a estrutura da igreja, é todo esse aparato físico da igreja e administrativo, é o recurso que está na conta, amém? Tudo isso faz parte da organização igreja, da instituição igreja. Mas o que nós temos que lembrar, irmãos, que antes de ser uma organização, a igreja é um organismo vivo, criado pelo nosso Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, muitos de nós lembram da funcionalidade. Eu sei que eu sou um membro, e aí a gente se limita à funcionalidade dessa instituição e dessa organização. Você olha para esse texto muitas das vezes, talvez aí na sua mente, na minha mente, o que veio primeiro é o que eu vou fazer, quando na verdade o que o Senhor está querendo nos dizer não é o que primeiro você vai fazer, mas é o que primeiro você vai ser. Por isso, nessa noite, nós vamos sair daqui com uma resposta. E eu queria que você respondesse essa resposta para dentro de você. Você quer participar da igreja ou você quer frequentar a igreja? Você quer ser igreja ou você quer estar na igreja? Que são duas coisas completamente diferentes. Porque quando a gente olha para isso aqui, voltado pela instituição e pela organização, irmãos, nós só vamos exatamente pensar nesse aspecto de participar, de estar somente. Amém? Quando eu olho para a igreja como uma instituição, a minha preocupação é só estar. Amém, pastor? Quando eu estou lá, então eu
sou. Só que o que Deus fala para nós é exatamente o oposto. A igreja é algo para a gente se tornar. Ser igreja, ser cristão, como nós temos mencionado, irmãos, é um estilo de vida. Estar na igreja é uma consequência, guarde isso no teu coração. Estar aqui é uma consequência do nosso estilo de vida. Talvez essa seja a nossa resposta, porque muitas das vezes a gente tem dificuldade de nos reunir para cultuar. Porque de pronto, de primeiro, muitas das vezes, o que nós olhamos primariamente é exatamente a igreja como instituição e não a igreja como organismo vivo. E quando eu olho para a igreja como um organismo vivo, eu entendo que eu tenho responsabilidades com esse corpo. Quando eu olho para a igreja como um organismo vivo, eu vejo exatamente a minha funcionalidade. Quando eu olho para a igreja como um organismo vivo, eu vou encontrar exatamente sentido para que eu esteja aqui. Amém? Vamos construir isso juntos. Por exemplo, Paulo aí, no capítulo 12, no verso 1, quando nós lemos, por exemplo, e pedimos para você deixar a sua Bíblia aberta, Paulo começa a exatamente construir esse entendimento com a igreja de Coríntios, e é o que nós vamos fazer hoje. Preste atenção. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém aqui pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A primeira coisa que Paulo destaca nesse momento, antes, se você pegar o título desse texto, eu acredito que na sua Bíblia vai estar ou dons espirituais ou algo parecido. Ou seja, antes de falar de dons, antes de falar de qualquer coisa, Paulo dá uma referência para mim, dá uma referência para você. E a referência é o Espírito Santo. Amém? Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, antes aquele povo, eles eram instruídos, eles eram guiados por ídolos mudos, como ele diz aí. Mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que ministra no nosso coração, que fala conosco. Amém? E que ninguém pode dizer realmente que Jesus é o Senhor, a não ser que esteja de fato cheio do Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Porque quem não é guiado pelo Espírito de Deus, quem não tem o Espírito de Deus, como ele diz, vai falar Jesus seja amaldiçoado. Então a base que Paulo começa exatamente a dizer aos coríntios, e a Bíblia nos revela hoje, é a presença dos dons espirituais, mas tudo através do Espírito Santo de Deus. E aí no verso 4 ele vai dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Como nós havíamos já comentado, a igreja tinha algumas dificuldades, a igreja estava desunida. A igreja, talvez, quem sabe, ali tinha alguma disputa, ou alguém dizer que era mais importante ou menos importante, mas Paulo traz um outro entendimento, mais um entendimento para a igreja,
naquele tempo e para nós hoje, olha, há diferentes tipos de dons. Amém? Isso a gente precisa entender, irmãos. Os nossos ministérios, os nossos dons podem ter talvez alguma similaridade, mas há diferentes tipos de dom. Mas de onde vêm esses dons? Vem do mesmo lugar. É o mesmo Espírito. Amém? Mas é o mesmo Senhor. É o mesmo Deus que efetua tudo em nós. Por que Paulo diz isso e por que isso tem relevância nos nossos dias? Porque o importante, irmãos, não é aquilo que a gente faz. Apesar do que a gente faz, tem o seu significado. Mas o mais importante é quem nos deu a capacidade de fazer aquilo que a gente faz. Você pode executar diversas coisas e vamos executar. E temos dons diferentes e vamos executar coisas diferentes, mas não se esqueça de algo, irmãos. Tudo vem através de Deus. Muitos problemas que a igreja vive nesse tempo foi exatamente por quê? Porque esqueceu de onde vem a capacidade, porque esqueceu de onde vem o dom, porque esqueceu de onde vem o talento, porque esqueceu exatamente que vem do mesmo Deus e do mesmo Espírito. E aí ele continua dizendo, para que a gente possa construir esse raciocínio, verso 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o quê? O que está escrito aqui? O bem comum. Irmãos, como isso é valioso. Porque, irmãos, não é sobre quem prega, não é sobre quem canta, não é sobre quem varre a igreja. Mas o mais importante é o quê? Visando o bem comum. Uma igreja que prevalece, uma igreja que suporta as adversidades, é uma igreja que toma as suas decisões pautadas no bem comum. Uma igreja que caminha pautada somente na decisão da liderança ou no bem-estar da liderança, e vamos ser bem sinceros, falamos isso sendo bem franco, a gente sabe de histórias que muitas das vezes não foram muito longe exatamente por isso. Mas a igreja, quando ela se move pensando exatamente no quê? No bem comum. E eu acho isso fantástico, irmãos, porque quando eu aplico esse ensinamento de Paulo, não só a igreja que eu digo como instituição, mas quando eu aplico esse ensinamento dentro da minha casa, vocês conseguem enxergar o poder disso? Quando o maridão toma a decisão pensando no bem comum. Quando a mamãe, a mulher, toma uma direção pensando no bem comum. Como as coisas funcionam diferente. Paulo dá essa instrução, olha, primeiro, o que vocês têm, a capacidade que vocês têm, o dom que vocês têm, é dado pelo Espírito Santo, em primeiro lugar. E segundo, o propósito desse dom que vocês têm é visando o bem comum. E às vezes, a gente está na nossa caminhada e esquece desses detalhes. E por isso, ele continua dizendo no verso 8, pelo Espírito é um dado a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro,
poder para operar milagres. A outro, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. E ele diz no verso 11: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Paulo vai enumerando esses dons, ele vai enumerando esses dons, e é interessante que no final ele traz o terceiro aspecto, para que a gente possa entender isso. Quem dá é Deus. Não é mérito, não é porque o outro é mais bonitinho, não é por causa de qualquer outra situação, não é por causa de história, não é por causa de cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, não tem nada a ver com isso. Quem dá, quem distribui e dá individualmente, mas é um só. Irmãos, a Bíblia fala, por exemplo, em Romanos 12, 6 a 8, os irmãos não precisam abrir, em 1 Pedro 4,11, em Efésios 4,11, muitos podem estar aqui pensando e perguntando assim, mas quais são os dons? Ou qual é a quantidade de dons que nós temos? E deixa eu te falar uma coisa, o mais importante não é nós contarmos quantos dons a Bíblia fala. O mais importante é nós entendermos a diversidade e o objetivo desses dons. Ou seja, cada um de nós tem algo da parte de Deus. E essas são capacidades, ferramentas, talentos, meios que Deus deu a cada um de nós para sermos um organismo vivo aqui na Terra. E o que eu acho mais fantástico disso é que a gente está aqui hoje, no último dia do mês de junho, numa igreja pequenininha, num bairro talvez não reconhecido na cidade. E sabe o que eu acho mais fantástico disso, irmãos? É saber que por mais que você queira ou não queira, Deus tem algo específico para a tua vida. Que não tem nada a ver com o que eu faça ou você faça. Deus tem algo específico para a tua vida. E às vezes, irmãos, o que Deus está esperando é só uma coisa. Porque a gente não acredita nas coisas de Deus. A gente tem medo das coisas de Deus. Ou quando estamos na presença de Deus, vamos ser confrontados. Ou quando estamos na presença de Deus, eu tenho que confessar o meu pecado ou abandonar o meu pecado, e isso é difícil, isso não é fácil. Mas independente, irmãos, do que a gente tenha feito, irmãos, se você consegue enxergar isso, eu e você temos algo da parte de Deus. E você pode falar assim, mas eu não reconheço, eu não enxergo. Perdão a minha sinceridade, mas é um problema nosso, isso não é problema de Deus. Porque Deus, Ele zela para que a sua palavra se cumpra na minha vida e na sua vida. E se você faz parte de um corpo, ou melhor, desse corpo, que Cristo é o cabeça, tenha certeza que tem algo dentro de você. Tem um presente para você, tem um dom sobre a tua vida, que talvez você nem saiba o que seja, mas tem algo da parte de Deus para você, dentro de você, e você ainda não achou. E às vezes, irmãos, a gente está na igreja há 20 anos, a gente está na igreja há 30 anos, e a gente não consegue enxergar isso, que Ele dá sim.
E ele trabalha assim na diversidade individualmente. E ele distribui conforme a vontade dele, mas ele faz. No final das contas, irmãos, quem faz é ele. Porque nós estamos falando de um organismo vivo, não é uma instituição. As funções nomeadas, por exemplo, em Efésios 4, de presbítero, de pastor, de evangelista, não é carreira profissional, mas todas elas têm o mesmo propósito, visar o quê? O bem comum. E o que é visar o bem comum? É fazer se cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável no nosso meio. E quando eu entendo, irmãos, aquilo que eu tenho para fazer, o que a gente faz? A gente executa. Muitas das vezes, irmãos, a gente está paralisado. Ou a gente se sente exatamente numa rodinha de hamster, ou dentro de um quadrado limitado, porque você não sabe a direção que você tem que tomar. Quem sabe a partir dessa noite você vai começar a buscar, começar a perguntar para Deus o que você tem que fazer. Porque aqui Paulo fala sobre os meios, ou seja, as ferramentas, a capacidade que Deus deu à igreja, amém? Para que ela resolva um problema, visando o bem comum. Qual é o problema que Paulo está tratando aqui? A desunião. Paulo aqui está tratando um problema, a desunião. Irmãos, não importa, dentro de vocês, dentro do meio de vocês, vai ter essa diversidade sim. Cada um tem o seu dom, cada um foi inspirado para algo, dirigido para algo. As coisas de Deus, irmãos, não são centralizadas. As coisas de Deus não são somente para uma pessoa. Por isso, irmãos, tenha certeza disso. Deus conta sim com você para algo. Na realidade, não é que Ele conta. Ele te capacitou para algo. E de fato, quando eu não faço algo, Ele vai levantar outro, porque a obra dele não para. Ele não pode, ele não vai se dar o luxo, não. Aquele ali não tem condições agora, então para tudo. Não, a obra dele continua, mas ele te abandona? Não, ele vai continuar tratando com a gente da mesma forma. Por isso não é uma palavra para trazer culpa por a gente não estar fazendo. Também não. Mas é uma palavra que Paulo dá uma direção, é o seguinte: você quer resolver algumas coisas na tua vida? Toma posse do que Deus te deu. Se a gente fizesse uma campanha de milagre, vou dar carro, né, pastor? Vou dar casa, vou dar não sei o quê. Talvez isso aqui estivesse abarrotado. Porque a gente acha que a solução dos nossos problemas, não é não, Brunão? Estão nessas coisas. Mas a gente sabe que nós, cristãos, a solução dos nossos problemas é viver como Cristo. E Cristo pensava no bem comum. Cristo se movia na terra, cumprindo a vontade do Pai. E quando eu cumpro a vontade, irmãos, isso é fabuloso. Quando eu ando na terra, cumprindo a vontade do Pai, o que eu vou estar fazendo sem querer? Vou estar abençoando ou fazendo o bem comum para aqueles que estão em minha volta. Amém? Porque eu estarei fazendo a vontade de Deus. Por isso, irmãos, creia que tem sim. Você pode se sentir a pior pessoa do mundo. Você pode se sentir imerecedor de qualquer coisa. Mas Deus tem algo na tua vida. E ele continua dizendo, do verso 12 em diante, olha o que Paulo continua dizendo. Nós vamos fazer uma leitura até o verso 27. Amém? Do verso 12 ao verso 27, para a gente ficar aí na mesma página. Ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito, pois o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se ouvindo dizer porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido,